Glória a Deus. Lucas 14, 25. Eu vinha vindo pensando nessa palavra e cheguei aqui, abri a Bíblia, li um pouco, depois a Andréia leu, e aí eu senti, que era o Espírito Santo confirmando que, para a gente refletir aqui um pouco nessa palavra. Todos acharam? Vamos ler então, a palavra do Senhor, diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele contra 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Lançando-no fora, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Prestar atenção nessa palavra, irmãos. Uma palavra muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Jesus, mais uma vez, se utilizando aqui de uma parábola, que é uma metodologia ou uma didática de ensino que Jesus utilizou muitas vezes para ensinar. Muito eficaz, aliás, essa didática, para ensinar verdades morais e espirituais. E Jesus está falando agora para uma grande multidão. A multidão grande, a Bíblia diz, ia com ele. E de repente Jesus se vira para a multidão. Eles estavam caminhando. E Jesus para, se vira para a multidão e começa a falar com eles. E aí ele mais uma vez vai utilizar aquela frase dentro de uma linguagem subjetiva ou condicional: se alguém vier a mim. Observem que Jesus nunca vai obrigar ninguém a segui-lo ou a ser seu discípulo. A palavra discípulo no Novo Testamento, ela é muito emblemática, porque é a palavra grega matetes, que tem uma ideia assim: aquele que aprende com seu discípulo, com seu mestre, e coloca em prática. Porque eu posso frequentar a escola muitos anos, eu posso ser ensinado por alguém muitos anos, entretanto, se eu não colocar em prática, eu acabo me tornando um tolo, porque eu digo ser discípulo de alguém, entretanto eu não coloco em prática. Então a palavra discípulo, ela traz essa conotação: aquele que aprende com seu mestre e coloca em prática. Essa é a palavra discípulo. Então Jesus agora está dizendo aqui, a André explicou aqui de modo bem simples, exatamente o que Jesus está querendo dizer: que se alguém vem a ele, mas não aborrecer aqui traz a ideia de você entender que a salvação ela é individual.
Não obstante a eleição e a predestinação ela seja de modo coletivo, cooperativo, mas a salvação para cada pessoa é individual. Eu não posso salvar a irmã Roberta, não posso salvar a minha filha, ela não pode salvar, a minha filha não pode salvar a irmã dela e assim por diante. Porque a avó dela não pode salvar ela, porque é a salvação individual. Não depende de eu falar assim, eu vou fazer tudo aquilo que Jesus ensinou e assim eu salvo toda a minha casa. Isso não acha fundamentação nas Escrituras. Então Jesus está dizendo o seguinte: se alguém quiser ser meu discípulo, e ele tomar a decisão de vir a mim, ele vai precisar tomar algumas decisões na vida dele agora. Ele vai precisar, implica isso em, muitas vezes, ter que ir na contramão daquilo que a mãe, o pai, os irmãos, os filhos, e a própria vida, a própria sociedade, o próprio sistema, coloca para nós. Jesus está dizendo exatamente isso. Porque para ser discípulo de Jesus, irmãos, não basta ter uma religião. Porque se a gente for conversar com alguns religiosos, por exemplo, se você conversar com alguém que é espírita, e ele te der um relatório daquilo que ele está fazendo, nós vamos perceber que nós estamos muito longe. Nós estamos andando de Fiatin 147 e eles estão andando de supersônico. Nós estamos muito aquém no que tange a questões da sociedade, de caridade, né? de boas ações. Nós estamos muito aquém. Só que quando você vai fazer uma análise da vida dele, e você pergunta para ele, quem é Jesus para você? Nesse momento você vai descobrir que ele não pode ser discípulo de Jesus. Porque ele vai dizer que Jesus não é Deus. Que Jesus é apenas o Filho de Deus, alguém que foi um espírito muito desenvolvido, que chegou num patamar que eles chamam de avatar ou nirvana, que é um espírito muito desenvolvido, mas que Jesus não é Deus. Logo nós podemos entender que eles não são discípulos de Jesus, porque a religião, ela não tem a capacidade de conduzir ninguém ao reino de Deus. A religião não tem essa capacidade, mesmo que a palavra religião, ela se traduza por religare, que é uma tentativa de ligar o homem a Deus, mas ela não tem essa capacidade, porque a única maneira que eu posso ser um discípulo de Jesus, é a partir do momento que eu tomo uma decisão, eu quero ser um discípulo de Jesus. Agora, para isso, aqui Jesus vai dar um ensinamento, irmãos. Eu não sei se vocês perceberam, mas Jesus está ensinando duas coisas aqui, que é muito usado hoje, sempre foi, mas hoje ainda mais, no mundo dos homens, que é o cálculo matemático e também a diplomacia. Eu não sei se vocês perceberam, Jesus agora, ele está falando de ser discípulo dele, de repente, Jesus começa a dar uma aula de cálculos, de matemática. E ele diz assim, qual o homem que vai construir uma torre? Para que era uma torre naquela época? Para se observar, uma torre de observação. Se costumava colocar nas fortalezas, nos palácios, nas vinhas, que de longe ficava um sentinela, um observador, olhando para ver quem vinha, se vinha um inimigo, se vinha animais para atacar a vinha. Então Jesus está dizendo, alguém que vai construir uma torre, e primeiro ele não senta e faz o cálculo de quanto ele vai gastar, para que depois ele não consiga, porventura, terminar, e alguém passe e fale assim, esse homem é tolo, ele não fez o cálculo. Sabe que eu ia aqui em Barretos, eu fiquei observando durante muito tempo, acho que uns 10 anos, um prédio, que ele começou a ser construído e não terminou. E lá em Viradouro tem um outro ainda, que eu acho que está lá até hoje ainda, é um prédio bem alto, que começaram a construir, mas não terminaram. E um dia eu conversando com alguém, disse assim, esse homem aí é tolo. Ele estava quebrado, ele começou a fazer esse prédio vai ser demolido. Ele não conseguiu terminar, porque ele não calculou primeiro quanto que ele ia gastar, né? A mão de obra, isso aqui significa numa linguagem bem simples, os pós e os contras. O que Jesus está querendo dizer com isso? Depois ele fala de um rei, que vai à guerra, ele só tem 10 mil soldados, mas ele vai enfrentar um exército de 20 mil, ora, não precisa ser muito inteligente para saber que isso não vai dar certo, a não ser que uma estratégia muito boa seja estabelecida, porque como que 10 mil homens vai enfrentar 20 mil? É o dobro. Então Jesus está fazendo aqui cálculos lógicos.
Então o que ele está nos ensinando aqui para nós? Aí depois ele fala sobre diplomacia no versículo 32. De maneira que ainda estando longe, ele vai mandar lá alguém, embaixadores, para convidá-los à paz, porque ele vai perceber que ele não vai conseguir vencer pela força. E quando nós não temos capacidade de vencer alguma coisa pela força, o que nós precisamos fazer? Através da diplomacia. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo com os insumos agora, das vacinas no Brasil. Está tendo um problema diplomático com a China e com a Índia, né? Porque a China é um país comunista, mas eles não querem que fale que eles são comunistas. Se falar que eles são comunistas, eles acham ruim. E eu vi até um analista na TV dizendo que a China não é comunista. Ora, falar que a China não é comunista é como dizer que sorvete não é gelado. Mas assim mesmo eles estão dizendo. E agora foi acionado vários diplomatas, e eu vi até que o presidente Bolsonaro, ele acionou, pediu ao ex-presidente Michel Temer, que é alguém que é pacificador, né? Não estou falando que ele não é corrupto, estou falando que ele é pacificador e ele tem uma capacidade diplomática muito grande para intervir nessa questão, para ver se vem os insumos para poder fazer a vacina. Diplomacia. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui, e serve para todos nós. Se alguém de nós aqui tem a pretensão de ser discípulo de Jesus, faz o cálculo primeiro. Se você quer isso para a sua vida, se você realmente está disposto, se você realmente está pronto para renunciar a muitas coisas, se você está pronto para contrariar o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, as pessoas, os teus amigos, né? As pessoas que estão próximas de você, o sistema do mundo, o sistema aí de fora, você está pronto para fazer isso? Calcula aí, coloca na balança, tudo. Não, aqui minha vida é o seguinte, eu vivo assim, se eu for discípulo de Jesus, eu vou precisar fazer isso e isso, e eu vou entrar em choque com o sistema da minha vida. Se você não estiver disposto, isso serve para mim também, não se aventure em ser discípulo de Jesus, porque não vai dar certo, vai ter problema. Não se pode servir a dois senhores, ou eu desagrado um e agrado o outro, e vice-versa. Eu não posso servir a dois senhores. Jesus não reparte sua glória com ninguém. A honra pode ser nossa, mas a glória é sempre dele. Ele pode nos honrar no meio dos homens, mas a glória é dele. Ele não reparte. Ele é o único Deus, ele é o único Senhor, ele é Senhor dos senhores, significa que Rei dos reis, significa que ele governa sobre outros reis, que ele é Senhor sobre outros senhores, e jamais ele vai repartir a sua glória, que nós deixemos de adorá-lo para poder adorar alguma outra coisa ou alguém. Então, irmãos, Jesus está nos ensinando aqui nessa noite, de uma forma muito especial. Ele diz que, no versículo 33, qualquer de vós que não renuncia a tudo, ele não está dizendo metade, ele não está dizendo algumas coisas, ele não está dizendo para renunciar poucas coisas, mas está falando tudo. Eu estava ouvindo um dia o testemunho do pastor Eduardo Reis. Ele foi pregar numa cidade lá do Paraná, uma cidade onde tem um poder aquisitivo muito bom, lá em Cianorte. E eu já dei esse testemunho aqui. E ele chegou lá, quando ele chegou na porta da igreja, que era uma catedral muito grande, ele percebeu que na porta da igreja tinha uma Ferrari estacionada. Os irmãos sabem que uma Ferrari é muito cara. E ele entrou, foi passar, a igreja estava lotada, não tinha pandemia ainda, e ele começou a ministrar, e a palavra que ele ia ensinar 3 dias, era sobre dízimos e ofertas, que é algo que nós temos muita dificuldade, né? Porque há muitos exageros nesse campo, muitas pessoas aventureiros e charlatões, usando a palavra de Deus para tirar dinheiro dos outros. Entretanto, o dízimo e a oferta é bíblico, e nós nunca devemos ter medo, ou nenhuma restrição em falar, porque a palavra de Deus nos dá embasamento para isso. E ele começou a falar, e de repente um senhor lá no meio da igreja, deu sinal assim com a mão, e o pastor falou: o senhor quer falar? Leva o microfone para ele lá. E sabe o que ele perguntou? Sabe o que ele teve a ousadia de perguntar? Ele disse assim: ô pastor, então pelo que o senhor está ensinando aí, eu tenho que dar
eu tenho que dar então o meu dinheiro para Deus? Ele perguntou isso na igreja. E aí o pastor Eduardo Reis perguntou para ele: não, irmão, você não tem que dar o seu dinheiro para Deus. Você tem que dar tudo o que você tem para Deus. Você tem que dar o teu dinheiro, a tua casa, a tua família e aquela Ferrari que está lá fora que é sua também. Se você quiser ser abençoado, falou para ele. Porque é claro que o pastor Eduardo Reis estava mostrando para aquele homem que ele não tinha possibilidade de ser discípulo de Jesus. Porque o coração dele estava naquilo que ele possuía. Ele não estava preparado para renunciar nada do que ele tinha e se dizer assim: a minha vida pertence ao Senhor, faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser. Porque Jesus não precisa de Ferrari, Jesus não precisa de dinheiro, Jesus não precisa de mansão, Jesus não precisa de fazenda, Jesus não precisa de helicóptero. Jesus é dono de tudo, Ele é o Rei dos reis, o Senhor de tudo. Se alguém tem alguma coisa aqui nessa terra é porque é mordomo, porque tudo pertence a Ele. Então quando eu quero dizer assim, eu sou discípulo de Jesus, eu preciso calcular primeiro se eu estou disposto. Porque um dia outras pessoas disseram para ele assim: Senhor, nós vamos te seguir aonde quer que o Senhor esteja. E ele disse assim: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Jesus estava dizendo: você não sabe o que você está falando. Você está disposto a me seguir? Então eu vou te mostrar a realidade da minha vida para você. E Pedro também um dia disse para ele: Senhor, eu jamais vou te negar, eu vou com o Senhor aonde quer que seja. E ele disse: ó Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante 3 vezes, aliás, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Porque Jesus já sabia, irmãos, e Ele sabe de tudo. Nessa noite, Jesus olha para nós aqui, e Ele sabe aquilo que está lá no âmago da nossa alma, no fundo do coração, aquilo que ninguém sabe, aquilo que os homens não conseguem esquadrinhar. Jesus sabe. Jesus sabe o que se passa na nossa mente. Jesus sabe o que nós pensamos hoje, o que nós vamos pensar daqui 1 minuto, como vai ser a nossa vida amanhã, quantos dias de vida nós ainda temos, qual tipo de comportamento que nós temos no dia a dia, quem somos nós, qual é a nossa identidade. Ele sabe aonde nós moramos, Ele sabe cada palavra que nós pronunciamos, a intenção que há no nosso coração com essas palavras que nós anunciamos. Então por isso nessa noite Ele está falando para nós sobre ser seu discípulo. Quando Ele diz no versículo 27, observe que Ele vai falar por 3 ou 4 vezes: não pode ser meu discípulo. Não pode, é Jesus que está dizendo. Verso 27, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim. O que é vir após Ele? Segui-lo, ir atrás dEle. Ele vai aqui, eu vou. Ele vai lá, eu também vou. Agora, o que seria levar a sua cruz? Cada um levar a sua cruz. Cada um de nós aqui, irmãos, sabe o que é a cruz? O apóstolo Paulo diz que a cruz, ela é loucura para os homens. Porque a cruz na Bíblia, ela traz uma ideia de sofrimento, de renúncia, de humilhação. Quem morria numa cruz era considerado maldito. Por isso que Jesus levou todas as maldições, todas as transgressões, todas as iniquidades sobre Ele. Então, quando eu me proponho de carregar a minha cruz, eu estou dizendo o seguinte: eu estou disposto a sofrer pela causa do Evangelho. Eu estou disposto a passar por momentos de dificuldade pela causa do reino de Deus. Eu estou disposto a passar por privações. Eu estou disposto a andar no deserto. Deserto tipifica solidão, escassez, momentos de dificuldade, momentos de medo, momentos de perplexidade, momentos de calor extremo e de frio extremo, escassez de água, momentos de angústia. E isso está atrelado, ou isso está intrínseco ao discípulo de Jesus, ao contrário do que a gente ouve muito, dizendo assim: a partir de agora, você agora está na igreja, agora você vai ter só vitória, agora você... Irmão, esse tipo de mensagem aqui ninguém quer pregar. Esse tipo de mensagem aqui
ela não dá muito ibope, mas é a realidade bíblica, é a realidade do que Jesus ensinou. Porque se você ouvir aí a maioria das mensagens agora, nesse momento, é o seguinte: é o ano da vitória, é o ano de fazer a campanha, igual eu vi há poucos dias agora, 12 dias de oração ou de clamor para 12 meses de vitória. Esse ano você vai conquistar isso, esse ano você vai ficar rico, esse é o ano da casa própria. Não, esse é o ano de tomar uma decisão, se eu quero ser discípulo de Jesus ou não, se eu quero esperar a vinda de Jesus ou não, se eu quero aprender sobre a sua vinda, e se eu tiver alguma esperança que essa pandemia vai passar, eu preciso estar fundamentado no Senhor Jesus, naquilo que Ele propõe, naquilo que Ele ensina, naquilo que Ele ensinou, e naquilo que Ele deixou registrado nas Escrituras, porque a única verdade absoluta nesse mundo de mentira é a palavra de Deus, que não erra, que não falha, que é verdadeira, que é inerrante, que é incondicional, que é transcultural. Essa palavra aqui, ela tem o que eu preciso para que eu possa entender a respeito do reino de Deus. E quem sou eu relacionado ao reino de Deus? Então, Jesus está ensinando para as pessoas, e quando ele fala sobre construção, então, aí ele vai descortinar que é necessário, irmãos, calcular. Então eu quero lançar aqui para você nessa noite, a todos nós, um desafio. Você vai fazer uma análise agora, daqui a pouco eu já vou parar. Faça uma análise da sua vida aí agora. Pensa aí, quem é você, o que você faz, qual o teu propósito, que projeto você tem para a sua vida, e em que posição, que lugar você se encontra do reino de Deus, e qual é o teu parâmetro em relação a ser discípulo de Jesus. Você está pronto para colocar uma balancinha aí agora, e colocar os pós e os contra? Coloca aí tudo aquilo que te afasta de Jesus, e coloca aquilo que te aproxima, e pensa: está pronto para ser um discípulo de Jesus? Ou tem coisas ainda aqui nessa vida passageira, nesse mundo tempestuoso? Esse mundo, irmãos, a gente sai na rua, não sei se os irmãos estão tendo essa percepção, ou é eu que estou talvez muito abalado emocionalmente, mas parece que tem uma névoa no mundo. Vocês estão percebendo? Parece que tem uma névoa escura no mundo. Parece que tem tipo de um nevoeiro que está pairando assim, ó, sobre a cidade, né? Sobre as ruas, principalmente quando vai ficando à noite. Tem uma coisa estranha, irmão, não está normal. Eu falei para a irmã Roberta hoje, o mundo que nós conhecemos nos anos 70 e 80 não existe mais. Esse mundo acabou, se dissipou. Aquela igreja também não existe mais. O mundo mudou de uma tal forma para pior, para muito pior, que às vezes eu fico pensando que parece que é um pesadelo, que talvez eu falei para a irmã Roberta assim, talvez a gente deitou na cama, dormiu um pouquinho e é um pesadelo, porque o mundo mudou. Isso daí são prenúncios que Jesus está muito próximo, e Ele está nessa noite. Tem um texto lá em Isaías, que eu não lembro onde está agora, que diz assim: o general passa revista no seu exército de guerra. Ele está passando revista nessa noite aqui, para ver quem é discípulo dele, quem está disposto a estar com Ele, a não negá-lo, a se aproximar dele, porque vocês sabem bem, que a maioria dos discípulos, quando Ele foi para a cruz, se afastou dele. A maioria deles se afastou, não estiveram com Ele. As mulheres sim, e só que a Bíblia relata, só o apóstolo João que se aproximou lá da cruz, e foi o único que teve coragem, no momento em que Jesus estava dizendo que alguém ia trair Ele, que João, um perguntava: sou eu, Senhor? O outro: sou eu, e João disse assim: quem é, Senhor? Porque quando ele diz quem é, Senhor, ele tinha certeza no coração dele que ele não era. Por isso ele estava dizendo: quem é que vai trair o Senhor? E a Bíblia diz que João inclinava sua cabeça aqui no ombro de Jesus, porque ele era o discípulo que Jesus amava. Observe, irmãos, Jesus não amava a todos,
mas aquele era especial, aquele era segundo o coração de Jesus, aquele estava com Jesus até no momento da cruz, quando Jesus disse: olha João, agora essa daí é sua mãe, mulher, agora esse daí é o teu filho, quando ele estava entregando Maria, sua mãe, aos cuidados de João, e a tradição diz que a partir daquele momento, João levou Maria para Éfeso e cuidou dela até o último dia da vida dela. Então irmãos, nós estamos aqui nesta noite, somos discípulos do maior de todos os mestres, daquele, irmãos, que é o Senhor de todas as coisas, aquele que nós não podemos entendê-lo apenas sentando no banco das universidades. As academias não estão preparadas para ensinar sobre ele, as academias não podem esquadrinhar a mente dele, ainda que alguns tentem fazer análise dele, mas ele não pode ser analisado, porque ele é Deus, Senhor de todos, mestre dos mestres, aquele que está numa instância superior à instância dos homens, aquele que tem poder sobre as enfermidades, sobre o Covid-19, aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, aquele, irmãos, que quando alguém se prontifica em ser discípulo dele, toma uma decisão séria na sua vida, de renunciar a muitas coisas, mas tenha certeza de uma coisa: jamais ele vai te abandonar, porque ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não falha, ele não se afasta, ele não titubia, ele não pode patrocinar fracasso, porque ele já venceu todas as coisas. E nesta noite ele pergunta para mim e para você se nós estamos dispostos a ser discípulo dele mesmo. Está disposto? Ou quando nós sairmos daqui para ir embora, voltar à nossa vida, amanhã é segunda-feira, aí nós vamos cair na realidade e vamos esquecer essa palavra aqui, que essa palavra, ela ache guarida no nosso coração, e que nós possamos durante a semana pensar sobre ela, porque durante a semana vai vir problemas, sistema, cobrança de patrão, né? Cobrança de chefe, cobrança dos problemas que estão aí. Nós não estamos certos se a partir de amanhã a igreja vai fechar, provavelmente não, mas vai ter restrições, vai mudar o horário talvez dos cultos, que vai entrar na fase vermelha. E como vai ficar a economia do país? Como é que nós vamos sobreviver? O mundo está em caos, a economia do mundo está em caos, os países mais ricos do mundo não sabem o que fazer. Durante o período da grande tribulação virão crises muito piores do que essa, mas nós estamos falando do Deus que sustentou um povo de 3 milhões de pessoas por 40 anos no deserto. Você já parou para pensar isso? Sustentar 3 milhões de pessoas 40 anos no deserto, não é onde tem plantação, não é onde tem água, é no deserto. Você já parou para pensar a quantidade de água e de comida que precisa num dia para sustentar 3 milhões de pessoas? Uma cidade do tamanho de Belo Horizonte? Você quer ser discípulo de Jesus? Ele vai falar pelo menos aqui por 3 vezes: não pode ser meu discípulo. Se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. E aí no final, no verso 34 para terminar, e 35, ele diz assim: bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Lançaram não fora, quem tem ouvidos para ouvir ouça. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Jesus está falando dessas pessoas, que ele vem para a igreja. Ele vem para a igreja, e às vezes no primeiro culto que ele está, ele já toma a decisão: eu quero Jesus. O sal era utilizado para os sacrifícios no templo. Eles iam usando, depois ele perdia a capacidade de salgar. Aí ele era jogado fora. Como não existia calçada e rua como existe hoje, no tempo da chuva, eles pegavam aquele sal, ele jogava lá para os homens pisar, como se fosse calçada. Por isso que no outro texto ele vai dizer assim: não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. Então ele está dizendo que se o sal não presta para nada, nem para o monturo, olha aqui, nem para o monturo, e nem, aonde, irmão? Está na sua Bíblia aí? Se ele degenerar, nem para a terra, nem para o monturo. Quer dizer, não serve mais nem para a igreja, nem para o mundo. Aquelas pessoas que vêm para a igreja e no primeiro dia ele já toma a decisão dele: eu quero. Aí ele vem, batiza, começa na igreja, daqui a pouco, cadê ele? Sumiu.
Aí ele não está nem no mundo mais e nem na igreja. Quem é ele? Perdeu a identidade. Quem é essa pessoa? Nós já tivemos tantos e tantos e tantos que passaram por aqui. Não, agora eu achei a verdade. Agora eu estou na verdade. Agora, ministério apologético, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas não ficaram. E às vezes você pergunta, está onde? Em lugar nenhum. É sério, irmãos, ser discípulo de Jesus. É sério servir a Ele. Na caminhada, quando a gente está na igreja, servindo a Deus, eu já tive a oportunidade de interagir, lidar com todo tipo de pessoas que vocês pensarem, pastoreando a igreja. Todo tipo, todo tipo. Nós vamos ter muitas pessoas que às vezes vão nos decepcionar e outras vão estar conosco sempre. E essas pessoas são aprendizados que Jesus coloca na nossa vida para a gente aprender muitas lições. Nunca que alguém te decepcionar, abandone Jesus, porque isso é coisa dos homens. Os homens fazem isso mesmo, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus jamais vai deixar você frustrado. Nunca Jesus vai te abandonar na hora da crise. Jesus nunca vai falar não para você no momento de te atender. Ele vai falar não quando ele precisar corrigir. Isso aqui não, porque no reino de Deus tem não, viu? Tem regras. Esse negócio que fala sim, 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 são os avós, né? É os avós que faz isso. Eu estou até me policiando, né? Para não falar sim tudo. Para minha neta que está ali, Quando tiver que falar não, tem que falar, né? Você também, irmã Roberta. Porque o avô, ele fala sim tudo para os netos. Jesus não é avô, ele é pai. E ele fala não. Agora, quando eu precisar dele, em qualquer momento, jamais ele vai dizer não para mim. Sabe por quê? Porque ele está comigo sempre. Quando eu estiver no deserto, ele está. Quando eu estiver no vale, ele está. Quando eu tiver que passar pelas águas, ele está. Quando eu tiver que passar dentro do fogo, ele está comigo. Não me abandonará. Estarei convosco todos os dias. Quando eu estiver na enfermidade, ele está. Se eu tiver que partir para a eternidade, ele está comigo também. Guarda essa palavra no teu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar.